Boa tarde, quarto ano. Vamos agora à explicação do mapa mental de geografia. Pretendo fazer uma live com vocês semana que vem, dia 12 de maio, sobre esse mapa, tá bom? Então vou dar uma repassada nele na próxima aula, no dia 12 de maio. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai anotando para vocês poderem tirar na aula ao vivo do dia 12, ok? Vamos começar então com o primeiro ramo, que é a organização dos espaços. Então, todo o país é organizado e administrado pelo poder público, ok? O que é o poder público? É um poder que organiza a vida das pessoas, com regras, direitos e deveres, certo? Então, como que o nosso país é organizado? Como acontece a organização do Brasil? O Brasil ele é organizado em territórios, ou seja, em unidades administrativas, certo? Essas unidades administrativas recebem o nome também de estados. Então, todos os estados do Brasil têm um nome e uma sigla que representa eles. Por exemplo, São Paulo, SP, Acre, AC, Amazonas, AM, Pará, PA, Paraná, PR, Bahia, BA. Então, todos os estados têm o seu nome e a sua sigla, tá bom? E também uma capital, que é aquela cidade que vai organizar a administração do estado, tá certo? Então, o nosso país tem 27 unidades administrativas. Aliás, desculpa, unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? É o local onde fica a capital do nosso país, que no nosso caso é Brasília, ok? Então, o Distrito Federal ele não é um estado. Ele está dentro do estado de Goiás, mas não é um estado, ele é um distrito, né, da federação. É onde fica a sede do poder nacional, tá certo? Todo o nosso país é governado a partir dessa capital, que é Brasília. E as capitais dos estados é onde fica a sede dos governos estaduais, certo? Então, no caso do nosso estado, a sede fica em São Paulo. No estado do Amazonas, a sede fica em Manaus. No estado da Bahia, a sede fica em Salvador. No estado de Goiás, a sede fica em Goiânia. E assim por diante, tá? Então, as capitais são as cidades, assim, vamos dizer, mais importantes de um estado, ok? Toda vez que alguém fala de algum estado, a primeira cidade que vai pensar é na capital, tá certo? Bom, nós temos também os municípios. O que são os municípios? São divisões internas dos estados, ok? Ela é dividida em área rural e área urbana. E é na área urbana que fica a sede da administração, que fica a prefeitura. Então vamos pensar no seguinte: por que existe tudo isso? Um país, principalmente o Brasil, é muito grande, não consegue se administrar sozinho. Então precisa se dividir em pequenos territórios, pequenos estados, né? E esses estados também não conseguem se administrar sozinhos. Então precisa dividir em mais um pouquinho aí de territórios chamados municípios, tá certo? E aí tem uma pessoa responsável por cada município, uma pessoa responsável por cada estado e uma pessoa responsável pelo país, tá bom? Vamos falar agora sobre as regiões do Brasil. Essa também é um recurso utilizado para ajudar na administração do país, ok? Nós vamos estudar mais para frente um pouquinho sobre regionalização. No Brasil existem diversos tipos de regionalização. Essa que nós vamos estudar, que nós estamos estudando na unidade 3, é a regionalização política, tá? É a separação das regiões de acordo com características administrativas. Então, para que servem as regiões? Para organizar melhor o território. Permite que as autoridades estudem melhor as necessidades de cada estado, ok? As características daquele território. E essas regiões, elas foram separadas de acordo com alguns aspectos parecidos, como, por exemplo, o clima, a vegetação e a economia do local, ok? Então, vocês podem perceber que as regiões do Brasil, elas vão ter, os estados que fazem parte de cada região, elas sempre vão ter umas características parecidas, tá? E assim consegue, né, consegue ter um planejamento do envio de verbas, então a sede, né, o poder nacional consegue olhar melhor qual região, qual estado está precisando das verbas,
envio também de medicamentos e de serviço de segurança pública, ok? Então, é graças à regionalização que consegue fazer toda essa administração aí, ajudar cada estado, tá bom? Nós temos, então, 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nossa primeira aula ao vivo, que eu fiz uma aula de geografia, eu falei várias curiosidades sobre cada uma das regiões e no livro de vocês também têm alguns aspectos. Então, eu coloquei esses aspectos do livro nesse mapinha mental. Então, a região Norte é a maior região do país, tá? Em extensão territorial. Ela também abriga a floresta amazônica. A maior parte da floresta amazônica está no nosso país e essa floresta está, então, na região Norte, ok? Nordeste é a região que tem o maior número de estados e todos com saída para o mar, tá bom? Não necessariamente todos têm praia, todos têm saída para o mar, ok? Centro-Oeste é porção central do país, então é que fica no meio do nosso país. Está onde está a nossa capital. Então, no Centro-Oeste... Ai, essas motos que passam no meio dos meus vídeos. Desculpa, pessoal. Então, o Centro-Oeste é onde está localizado a capital do nosso país, onde fica o Distrito Federal, ok? Sudeste. Sudeste é a região onde nós estamos, região onde fica o nosso estado, o estado de São Paulo. É a região que tem a maior população do país. Se eu não me engano, são 42% dos habitantes total do país estão na região Sudeste, ok? E é onde tem também, consequentemente, as maiores cidades do país estão na região Sudeste também. E região Sul é a menor região do nosso país e também a que tem menos estados. Tem 3 estados na região Sul. E esses 3 estados têm uma extensão territorial pequena, por isso é a menor região também em extensão territorial, ok? Bom, falar um pouquinho agora sobre territórios, limites e fronteiras. O que é um território, então? Território é a área total de um país, ou de um estado, ou de um município. Quando a gente vê um mapa, ele sempre mostra o território com a cor mais forte. A cor mais forte do mapa vai ser o território total daquele país, daquele estado, do município, tá? Limites. Os limites, eles são marcados com linhas nos mapas. E o que é o limite? Ele marca o território, aonde começa e aonde termina, tá? Existem os limites federais, quando eu falo de países, e os limites estaduais, quando eu falo de estados. Tem também os limites municipais, tá certo? Bom, esses limites, eles sempre estão divididos ou de forma natural ou de forma artificial. Então, o que pode marcar um limite de um estado com outro? Um rio, por exemplo. Do rio para cá é um estado, do rio para lá é outro. E também acaba entrando aí alguns limites artificiais, por exemplo, as pontes, nesse caso. Então, agora eu vou atravessar a ponte que liga o estado de São Paulo com Minas Gerais, né? Então, aquela ponte é um limite estadual, marca um limite estadual, certo? Então, de limites naturais, nós temos rios, montanhas, lagos, e de limites artificiais, nós temos estradas, pontes, muros, cercas. Às vezes, alguma cerca aí acaba marcando o limite, principalmente de municípios, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre a fronteira. O que é a fronteira? É a faixa de terra próxima ao limite. Então, aquela porção de terra que tem próximo ao limite, né, alguns quilômetros antes ou alguns quilômetros depois, é a fronteira do estado, do país e etc. As fronteiras, principalmente as nacionais, as fronteiras federais, têm órgãos de fiscalização, tá? Para poder ver aí a mercadoria que está entrando no país, ou a pessoa, se a pessoa tem autorização, se essa pessoa vem para morar, se ela vem para visitar, tudo isso tem que ser fiscalizado, ok? Então, nas fronteiras, entre países principalmente, sempre tem um órgão de fiscalização para poder ver tudo que está entrando ou que está saindo do país, tá? E aí, para poder encerrar, nós vamos falar sobre os 3 poderes. Então, nós temos 3 poderes que comandam o nosso país: legislativo, executivo e judiciário. Vamos falar primeiro sobre o legislativo. Ele é composto por senadores,
que vai tomar conta, vamos dizer assim, do país. Deputados federais, que também vão criar leis relacionadas para o país. Deputados estaduais, que vão criar leis referentes ao estado. E os vereadores, que criam leis para os municípios. Então, qual é a função do legislativo? O nome já fala, elaborar leis, tá? Essas leis que vão ajudar na organização da administração civil e da administração pública. Outro poder do legislativo é o seguinte: fiscalizar os membros do poder executivo, ou seja, eles vão fiscalizar o trabalho do prefeito, se for os vereadores, do governador, se for o deputado estadual, e do presidente, se for os deputados federais e senadores, tá? Então, cabe ao Poder Legislativo fiscalizar o trabalho dos membros do Poder Executivo. Vamos falar agora sobre o Judiciário. O Judiciário ele é formado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o principal do país, o Superior Tribunal de Justiça, que vai tomar conta de regiões, tá? E os tribunais estaduais e municipais. Qual é o poder do judiciário? Aplicar as leis, tá? E fiscalizar o poder legislativo. Então, se acontece algum problema dentro do poder legislativo, se de repente algum senador, algum deputado ou algum vereador não está agindo da forma que se espera, né? É o poder judiciário que entra em ação nesse caso, tá bom? E nós temos o poder executivo, que é formado por presidente, no caso do país, né? Presidentes e ministros, governadores para os estados e prefeitos para os municípios. Eles têm a função de aprovar e executar as leis. Então, quando os vereadores fazem uma lei, cabe ao prefeito aprovar ou não essa lei. Ele também pode querer criar uma lei, mas tem que passar pelos vereadores, tá? Ou seja, se vereador e prefeito não souberem se comunicar, não souberem conversar, isso prejudica a administração pública. Porque às vezes o prefeito quer fazer uma lei que vai ajudar a população, só que os vereadores não querem aprovar. Ou vice-versa, os vereadores têm uma ideia de uma lei que pode ajudar a população, mas o prefeito não aprova. Então fica nessa briga política entre um e outro, tá? E a função principal deles é administrar todo o território. Então a função do nosso prefeito é administrar o território de Ribeirão, né? Administrar a nossa cidade e cidades até da região, que dependem da nossa cidade também. A mesma coisa acontece com o governador, né? O nosso governador, ele administra todo o estado de São Paulo. Então, às vezes, né, nosso prefeito toma uma decisão, vamos pegar o exemplo aí do que está acontecendo na pandemia. Nosso prefeito até pode tomar uma decisão de acabar com a quarentena, só que se o governo do estado decidir que não vai, que o estado de São Paulo ainda precisa estar nessa quarentena, a gente fica aí numa situação complicada, porque a gente precisa ouvir o que o governador está falando. Assim como também dependemos de decisões do nosso presidente também, que governa todo o país. Tá certo, pessoal? Então, por isso que a política precisa se conversar e não ficar nesses problemas que estamos enfrentando aí. Se não bastasse toda a crise de saúde que estamos tendo, também estamos passando por uma crise política, tá bom? Muito cedo para vocês pensarem nisso, mas faz parte da cidadania. Então, a gente precisa ter um pouquinho de consciência. Quanto mais cedo, melhor, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.